Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e hoje nós vamos falar sobre colocação pronominal. Colocação pronominal nada mais é do que como se organiza os pronomes oblíquos na oração. Então, como ele se organiza na oração, eu determino uma função dele. Então, colocação pronominal é isso, a organização dos pronomes oblíquos na oração. Então, os pronomes oblíquos podem vir antes, depois ou até mesmo estar no meio do verbo. Como assim, professor? Se o pronome estiver antes do verbo, eu chamo esse pronome oblíquo de próclise. Como a gente pode ver aqui, isto não se faz. Perceba que o pronome oblíquo se está antes do verbo fazer. Quando o pronome oblíquo está no meio do verbo, eu chamo de mesóclise. Como a gente pode ver aqui, chamar meiam de louco. O pronome oblíquo me está aí no meio do verbo chamar. E quando o pronome oblíquo está depois do verbo, eu tenho ênclise. Ênclise nada mais é quando a definição de pronome está depois do verbo. Como a gente pode ver aqui, quero-lhe muito bem. O pronome oblíquo lhe está depois do verbo. Mas, professor, todo pronome eu posso usar isso? Qualquer pronome? Não, tem que ser pronomes oblíquos, tá? Porque os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles só têm ou desempenham o papel de sujeito na oração. Os pronomes oblíquos, eles substituem esses nomes, esses sujeitos, mas ele vem ao lado do verbo. A gente vai ver mais detalhadamente qual seria a função dos pronomes oblíquos. Mas você pode assistir nesse card que está aparecendo aqui agora uma aula sobre pronome. Você pode ver detalhadamente a aula sobre pronome. Sugestão de vídeo aparecendo aqui em cima. Quando que acontece a próclise, professor? Próclise acontece em seguintes características. Primeiro, quando eu tenho uma palavra com sentido de negativo, pode ser um advérbio de negação, um pronome, tá? Nunca me convidaram para a festa. Você pode ver ali que o nunca dá o sentido de negativo e entre o pronome, na verdade, entre o advérbio e o verbo, nós temos o pronome me, o pronome oblíquo me. Também pode acontecer próclise quando tiver uma conjunção subordinativa. Dá uma olhadinha sobre conjunções, você pode perceber aqui, ó. Quando eu te encarei frente a frente, tudo mudou. Eu tenho aqui o quando, depois o verbo encarei. Entre eles, eu tenho o pronome oblíquo te. Também a próclise acontece quando eu tenho um advérbio antes do verbo. Quando eu tiver um advérbio antes do verbo, eu tenho que colocar aí o pronome entre eles, tá? Assim se resolvem os problemas. Resolveram, ó? Então, assim se resolvem os problemas. E não assim resolvem-se os problemas, tá errado? Assim se resolvem os problemas. Quando eu também tenho um pronome indefinido, tudo se acaba na vida. Então, tem um pronome indefinido iniciando, beleza? Coloca ali um pronome oblíquo e depois o verbo, tá? Muito bem. Também eu tenho com os pronomes relativos. A próclise acontece com os pronomes relativos. Por exemplo, não encontrei o caminho que me indicaram. Tá? Eu não posso colocar encontrei o caminho que indicaram-me. Não posso. Como eu tenho um pronome relativo, o pronome relativo ele é como se fosse um imã que atrai o pronome oblíquo. Então, não encontrei o caminho que me indicaram. E também as palavras interrogativas, os pronomes interrogativos ou os advérbios interrogativos. Tá? Quem te disse que ele não virá? Olha aí, a pergunta quem, tá? Essa palavrinha quem, mas o verbo disse, entre elas eu tenho o pronome oblíquo ter. Quanto me custa dizer a verdade? Mesóclise. Mesóclise acontece somente em duas situações. Isso aqui é fácil, galera. Fácil, presta atenção. Mesóclise só acontece em duas situações. Primeira, quando a oração começa com o verbo no futuro do indicativo. Começou com o futuro do indicativo, o verbo está lá sozinho, o verbo tem que estar sozinho. Não pode ter pronome, o verbo tem que estar sozinho. Então o verbo está sozinho,
verbo sozinho, no futuro do indicativo, pronto, mesóclise. Convidar-me-ão para a solenidade de posse da nova diretoria. Tá? Verbo, quando estiver no futuro do pretérito, também. Então, futuro do indicativo, futuro do pretérito. Convidar-te-ia para viajar comigo se pudesse. Olha aqui, ó. Não ocorre mesóclise. Preste atenção aqui. Não ocorre mesóclise quando? Duas coisas. O verbo venha precedido do pronome pessoal reto, como eu falei lá. Eles me convidarão para a solenidade de posse da diretoria. Eu não posso colocar eles convidar-me-ão. Não posso. Então, eles me convidarão. Se tivesse só o convidarão, ele poderia dizer convidar-me-ão para a solenidade. Não pode esquecer disso. Se tiver o pronome pessoal do caso reto, não utilize. Tá bom? Olha a dica do professor Nelson para você. Segundo, palavra que exija a próclise. Lembra das características da próclise? Então, quando eu tenho características da próclise, olha, quando eu tenho a característica da próclise, eu não posso utilizar a mesóclise. Por quê? Porque é característica da próclise. Por exemplo, aqui, ó, esse exemplo eu tenho: sempre te convidaria para viajar comigo se pudesse. Perceba que eu tenho sempre um advérbio. Começou com advérbio, então não posso utilizar aí a mesóclise. Ênclise, quando acontece? Acontece em algumas situações. Primeiro, quando o verbo inicia a frase e quando esse verbo não está no futuro e nem no futuro do pretérito do indicativo. Qualquer outro tempo verbal, inicia a frase, eu coloco o pronome depois do verbo, uma ênclise, pronome depois do verbo. Segundo, quando o verbo estiver no imperativo. Então, quando eu tenho o verbo no imperativo, você pode assistir essa aula aqui que eu falo sobre o modo imperativo, ou esta aula aqui que fala sobre os modos verbais. Você pode assistir essas aulas, tá bom? Você pode voltar e assistir. Então, quando o verbo estiver no modo imperativo, eu devo colocar a ênclise, beleza? Outra característica, quando o verbo estiver no gerúndio. O verbo está no gerúndio. Se o verbo está no gerúndio, você utiliza o pronome depois do verbo. Você lembra que é gerúndio? Verbos terminados em ado, ido, ido, ando, endo e indo, tá? Falando, bebendo, partindo, são os verbos no gerúndio. Então, o verbo está no gerúndio, o pronome vem depois do verbo. Com o verbo no infinitivo. Lembra o que é infinitivo? Infinitivo é quando o verbo não está conjugado, o verbo está na forma pura, terminado em ar, ir. Então, quando o verbo tiver terminado em ar, ir, ou seja, ele está no infinitivo, o pronome oblíquo vem depois. Então, vim pessoalmente entregar-te os documentos. Tá bom? Para você entender e a gente encerrar essa aula sobre colocação pronominal, aqui fica uma dica para você. Quando que eu vou utilizar a próclise, ênclise e mesóclise? A mais fácil é a mesóclise. Só posso utilizar com o futuro do presente e o futuro do pretérito do modo indicativo. Só essas duas situações que eu posso utilizar a mesóclise. A ênclise eu não posso utilizar no particípio. Lembra do particípio? Verbo terminado em ado e ido, falado, bebido. Eu não posso utilizar ênclise, ou seja, eu não posso colocar o pronome depois do verbo no particípio. Também não posso utilizar o pronome depois do futuro do presente e também não posso utilizar aí o pronome depois do futuro do pretérito. Mas as outras formas verbais, gerúndio, ou outros tempos verbais, no presente, o pretérito perfeito, molezinha eu posso utilizar ênclise. Próclise, posso usar com um particípio? Sim. Eu tenho te falado, olha aí, tenho te falado, particípio, no futuro do presente, futuro do pretérito e as demais formas. Tá bom? Beleza! Espero que você tenha entendido este assunto. Não deixe de colocar aí o seu joinha, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, lá no Instagram, Machado Cuiabano, no Twitter, Nelson Júnior. E a gente pode bater um papo lá, você pode mandar as suas dúvidas e a gente pode conversar, tá bom? Mandar sugestões de vídeos.
Muito obrigado e até a próxima!